Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto aí é sobre treino longo, sessão de treino longo, que eu acho aí que está presente em qualquer programa de treinamento. Mas antes disso, vamos lembrar aí da importância do sono para a recuperação do corredor, do qualquer atleta, né? A gente sempre fala que o sono é o melhor recovery que tem, melhor que massagem, melhor que banheiro de gelo, melhor que suplementação, e para você desenvolver todas as atividades do seu dia a dia, para ter o melhor desempenho. E com isso, nós temos o nosso grande parceiro, que é a Orthocrim, e você que é seguidor aí do Papo de Corredor, tem uma condição especial lá nas lojas do Orthocrim para adquirir seu colchão ou seu travesseiro, né? Né, Vonei? Você tem dormido bem, Vonei? Tem, depois que eu passei no Orthocrim, melhorou muito a minha vida, né, cara? Exatamente. Mas você também tá tomando uns negocinhos agora aí, umas melatoninas. Exato, a gente vai fazendo o que pode, né? Vai ficando velho dorme pouco, né, Heleno? Não, mas você não tava dormindo, né, Cristina? A Cris tava falando que você acordava de hora em hora. Mudou o colchão? Mudou, melhorou muito. Agora eu tô dormindo a noite toda, dormindo 10 horas por noite. Você é mão de vaca, né? Você não pode gastar, né? Mas você virou o colchão só, né? Não, mas com a condição especial... E mudou, você virou o colchão e mudou como é que fala? O lençol, né? Eu vinha fazendo isso, por isso que eu tava dormindo mal. Agora com a condição especial que a gente fez com o Orthocrim, deu pra conseguir trocar o colchão, né? Então ficou bom. Tem um tempo já que eu tô dormindo melhor. Tá treinando melhor. Voltando a treinar, dormindo melhor, tá tudo relacionado, você viu? O Lucas lá da fisioterapia te liberou. Todo mundo, exatamente. Agora eu não sei como, mas domingo a gente tem que correr 42 quilômetros, né? Vamos fazer um milagre, mas vamos lá, né? Maratona de Nova York, domingo. Tamo firme lá pra mais uma. Aí começando aí o papo sobre o treinamento longo, né? Tão temido treino longo, né? Tá presente aí. E aí, vamos perguntar aqui, 40 minutos é treino longo? Se falar assim, eu tenho um longo de 40 hoje, 40 minutos. Eu acho que o nome do treinamento, né, da sessão longo, ele já fala o que é o treino, né? O que é o treino longo? Né? O que a gente vamos definir ele assim, para todo mundo entender? É um treino de longa duração, sim, com intensidade moderada para baixo, né? A gente trabalha com a intensidade um pouco mais baixa, a gente vai aumentar o tempo de exposição da sessão. Só que a gente tem que entender que cada um está num momento. Exato. E dependendo do momento da pessoa, 40 minutos vai ser uma sessão de treino longo para ela. O treino longo ele tem que ser o maior treino da pessoa na semana. Exato. Segundo o treinador americano, né, até que faleceu, o Jack Daniels, ele colocava que o longo ele não deve ultrapassar 25% do seu tempo, da sua quilometragem semanal. Então, se você treina, vamos supor, 100 km, seu longo não deve ultrapassar, dependendo, 25 km. Normalmente ele está nisso, a 25%. A gente não segue muito justo, não. Vai muito da questão do que para o iniciante, muito o que ele tem condição de realizar de forma contínua. Lembrando que o treino longo, ele é um treino contínuo. Igual você falou, de moderada a baixa intensidade. E ele tem que ser a sua maior sessão da semana. Eu achei que pudesse ter uns longos intervalados, não tem não? Eu vejo muita gente fazendo longo intervalado, Pois é, esse é um dos... né, uma das coisas que corta meus pulsos quando eu vejo a turma parando para poder tomar água. Uma coisa é você parar 10 segundos, claro, né, 15 segundos. Agora, se a pessoa fica 2, 3 minutos, ela está intervalando o treino longo dela. Então ela está ensinando, em vez dela criar, que é uma das adaptações do treino longo, ele ser contínuo, é você adaptar o seu corpo e a sua cabeça em ficar correndo, permanecer. Então tem um trabalho mental também. Claro. E se você tá toda hora, você para poder hidratar, para poder tomar seu gel, você tá quebrando uma das habilidades de construção do treinamento longo. E assim, você vai competir do jeito que você treina, não tem jeito, né? Então você vai acostumar, você vai pensar que numa prova você tem uma prova, qualquer prova que seja, você tem água ali de 2,5 km, entre 2 e 3 km. Se você parar em todo posto de água, numa prova de 10 km, você perdeu 3 minutos andando. Perdeu 3 minutos. Né? Assim, se você tem interesse em fazer alguma coisa de meta de tempo, você vai atrapalhar sua expectativa, porque você vai ficar acostumando. E se você não parar,
Isso vai no dia que você chega na prova, não, mas lá eu não vou parar automaticamente. Ou você não vai parar, mas você vai ter uma queda de desempenho muito grande. Sim. Porque nessas paradas que você faz durante o treino, você está descansando. Você está descansando. Querendo ou não, você está descansando. Eu passei por isso agora 2 semanas atrás, a gente estava num processo muito tempo parado. E, enfim, mas eu não tenho esse costume, não. Um dos últimos longos que eu fazia, cara, eu tava lutando pra entregar o longo. Sim. E pegando água e tal. De repente eu falei, cara, com 22 para 23 km, eu falei assim, eu vou parar pra tomar água, mas eu vou parar pra descansar. Eu preciso de 1 minuto para tentar entregar o que eu preciso entregar até o final. Sim. Mas era totalmente consciente que eu tava fazendo aquilo pra descansar. Sim. E não adiantou, eu rodei mais 2 km e falei, não dá, não adianta lutar contra o dia, né? Sim. E assim, o longo você tem que saber também, até administrar isso, né, Helena? Eu acho que um erro que eu vejo muito grande no corredor, quando vai para o longo, é querer bater meta no longo. É querer correr o longo no ritmo que ele pretende correr a prova, quando a gente está falando de provas maiores, né? Assim, tá falando de uma prova de 5, 10 quilômetros, não, porque senão ele vai fazer 18 e não vai correr. Não vai conseguir fazer. Na intensidade de 5, mas o cara que vai correr um 21, 42... É normal o corredor querer, né? Assim, vem de dentro. Por mais que ele fale que não, ele tenta aproximar a velocidade do longo dele da velocidade da prova, para aquilo dar um conforto mental para ele. Isso. E mal sabe ele que aquilo tá dando um desgaste muito maior, né? E assim, até a parte mental dependendo, não é bom, porque o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a não conseguir entregar esses longos nessa intensidade que ele quer. Vai entregar assim, a primeira semana, segunda, terceira, ele já vai começar a ficar cansado. Como que eu vou fazer isso lá? Isso. Se eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Exato. Então a coisa mais difícil que tem é colocar na cabeça do corredor que o longo realmente é um longo, a intensidade é moderada para baixo. Não é moderada para alto. Vai ter algum dia que a gente pode até colocar para ele fazer um longo no ritmo de prova, terminando e de prova, mas normalmente o treinamento longo ele é em velocidade moderada baixa. Isso. Né? Isso. E pensando aí, né, Vonley, existem as adaptações. A gente pensar em adaptação que o treino longo traz, você tem as adaptações estruturais, né, que acontece, que é aumento do número de capilares sanguíneos, que vai melhorar o transporte, né, de oxigênio, de nutriente para dentro da parte muscular. Você vai aumentar o tamanho de mitocôndrias, né, formação maior de tamanho e número de mitocôndrias, ou seja, a densidade mitocondrial, que é a organela celular responsável pela respiração celular. Então você vai ter também uma melhor absorção, transporte e utilização de oxigênio, né? Então isso tudo são adaptações que você ganha muito no treino longo, fora também as adaptações musculares, que a gente sempre fala isso, musculares, tendões, articulações que vão ficando mais fortes. O que acontece que muitas vezes as pessoas queixam em provas longas, falam assim, poxa, eu estava super bem, chega numa maratona mesmo, eu estava super bem, e aí no quilômetro 30 minha perna engessou. O que acontece? Normalmente o diagnóstico que a gente dá o que é? Falta de volume. Falta de volume. Faltou longo pro atleta, faltou volume. Não só o volume semanal, mas principalmente o volume da sessão. Faltou longo Exato. Com qualidade. Então se você não gerar essas adaptações que são construídas, né, são construídas a longo prazo, né? Não é um longo que você vai ter uma adaptação crônica, você precisa de vários longos. Por isso que você pega aí, para a gente formar um atleta de endurance mesmo, são 3, 4, 5 anos dele treinando de forma sistemática, consistente, para ele começar a realmente ter grandes adaptações e grandes resultados. Você falando assim, Heleno, a gente pensando num corredor, né? A gente comentou no início que dependendo do nível do corredor, o tamanho da sessão de longo dele vai depender de acordo com que ele está. Vamos pensar num corredor que já corre ali 5, faz uma prova de 5, 10 e até meia maratona. O que a turma tem que entender é que o longo para essa turma é mais ou menos o mesmo. Sim. Né? Se você for parar em pensar em tempo de exposição, ali, o cara que corre 5 ou corre meia maratona, dependendo do nível dele, vai fazer um longo de 1h20 até 1h40, 1h45. 100 minutos. Normalmente. Isso. Normalmente, assim, sistematicamente, mas a minha prova daqui 2 meses, você já... Beleza, uma sessão na semana você vai correr ali 80, 90 minutos, isso. Até 100 no máximo, né? Isso. E aí o pessoal tem que entender isso. E aí, quando você vai para provas maiores, você vai adequar o tamanho do longo dele de acordo com o objetivo dele. E assim, uma coisa que a turma tem que entender também é que quando você está pensando no 5 e 10 até a meia maratona,
esse é o trabalho que você fica sistematicamente durante o seu ciclo de treinamento inteiro, o ano todo, o próximo ano. Até num período de transição, você mantém, talvez você diminui um pouco esse tempo, né? Do longo aí, mas umas 2 semanas só para dar uma aliviada, e depois você volta, o cara que está adaptado, e você já volta para essa sessão de treino e tudo. Quando você vai para distâncias maiores, maratona ou alguma ultra, alguma coisa, não dá pra você ficar o tempo todo fazendo longo durante o ano inteiro. Não tem jeito. Se você começar a colocar longo de 2h20, 2h30 todo final de semana, uma sessão por semana, vai ser complicado pro cara durante um ano. Então é por isso que na hora que você entra para provas maiores, você tem que reorganizar essa estratégia e, né, diminuir o número de sessões na preparação. Aí você foca diretamente nisso, né? E é importante a gente observar aí que o quanto de acréscimo que tem, que a gente tem que prestar atenção com o iniciante ou intermediário, que ele vai tendo um acréscimo a cada semana. Então a gente coloca aí na faixa de 5%. Né? A gente não faz esse cálculo de preço de forma, preciosismo, é muito no feeling mesmo. Mas o que não pode acontecer, que a gente vê cada vez mais estudo mostrando, é que você não pode ter um aumento abrupto de volume de treino. Então, por exemplo, você está ali, a pessoa está fazendo 90 minutos de treino longo, e aí na semana seguinte ela faz 2 horas, ela montou 30 minutos. A gente sabe que esses 30 minutos vão ser prejudiciais, podem não ser no primeiro momento, mas que a médio e longo prazo, daí a 2, 3 semanas, podem vir ao surgimento de algumas lesões musculoesqueléticas, lesões até por fratura por estresse, muitas vezes causadas por esse aumento abrupto de volume. Principalmente em corredor iniciante, né? Que tem que tomar cuidado. E a gente está falando aqui num volume, num valor de sessão até alto, de 90 pular para 2 horas, mas você pode parar para pensar no iniciante, que corre 30, 35 minutos, você colocar ele para correr 50, 1 hora, durante 2, 3 semanas, você vai ter, né, você tem que subir de forma gradativa. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Né, Volney? Não existe uma fórmula. Não. Você tem que conhecer o corredor e é tentativa e erro. Tentativa e erro no seguinte: você tá bem? Beleza, você fez hoje quanto você correu de forma contínua? Eu fui lá no sábado, meu longo, fiz 45 minutos. Foi legal? Terminou bem? Poxa, eu terminei super bem. Vamos tentar na semana que vem 50 minutos. Terminou 50 bem? Beleza. Na semana 3, vamos aumentar os 50? Aí na outra semana a gente sobe para 55 de forma gradativa. E você vai chegando, vai crescendo até chegar ali esses valores de 90 minutos, no máximo aí 100 minutos. E sempre a gente tem que pensar em tempo e depois transformar tempo para distância. E nunca universalizar a distância. Claro. Porque a gente tem que lembrar que 20 quilômetros para um atleta pode ser 90 minutos, 1h30. E para o outro pode ser 2 horas. Pode ser 2 horas. 2h10. 2h10. Então a gente tem que pensar que aquele corredor mais lento, talvez o longo dele vai ser 15 quilômetros, que ele vai fazer ali 1h40, 100 minutos, 90 minutos. Então sempre a gente pensar em tempo, disposição e depois transformar isso para a quilometragem. Né? E aí, pensando nisso, Helena, a gente brincou no início ali, a gente tem alguns tipos de longo, né? Que a gente gosta de trabalhar. Fala assim, né? Tem cada um, mas a gente gosta de trabalhar alguns tipos de longo. O longo contínuo que todo mundo está adaptado, acostumado, né, a fazer, que é um longo que a gente fala em intensidade moderada a baixa, talvez terminando um pouquinho mais rápido, mas assim, tem muita gente que fala uma coisa que é interessante. Você aquece para o longo, Helena? Não. Não tem, porque você começa... motivo. Normalmente, obviamente, os primeiros 5, 10 minutos, eles são num ritmo mais lentos e naturalmente o corpo, né, à medida que vai soltando, você vai aquecendo no próprio treino longo. Então, vamos pensar aí que o seu ritmo médio do longo é 4 minutos e 30. O primeiro quilômetro vai dar 5, 5 e 15, o segundo vai dar 5, o terceiro já vai entrando para 4 e 30, 4 e 40, depois no quarto quilômetro ele já está estável ali. Eu gosto de falar isso até para o corredor ir adaptando a começar uma prova. Sim. Porque a forma que assim, tudo bem que uma prova você entra mais aquecido, né, já está mais preparado, mas você começar um pouquinho mais lento e usar ali o primeiro, o segundo, até o terceiro quilômetro, você, dependendo do tamanho da prova, para você encaixar a velocidade proposta, a intensidade proposta e seguir nela, é muito interessante. E aí, como que você treina isso? Talvez numa hora dessa. Então, se eu vejo, mas eu não vou aquecer para o longo, não vai aquecer. Precisa. Porque a pessoa fica preocupada em colocar aquele número no final do longo, do treino médio. Mas o primeiro, o segundo quilômetro, vamos julgar minha média lá embaixo. Cara, não esquenta com isso, não. O importante no longo não é essa média.
Entendeu? É um esforço estável, muitas vezes depende, igual você falou, já comentando isso, a gente tem o primeiro longo, que é o tipo que você usa mais ele durante o ano todo, que é o longo estável. Exato. Normalmente você vai fazer ele no plano, é um longo contínuo, em ritmo, esforço estável, que é extremamente eficaz, né, que atinge as propostas e você consegue manter ele o ano todo. É aí onde é que você vai treinar também a parte de hidratação, reposição, né, e um erro que acontece nesse tipo de sessão é o que você acabou de falar. A pessoa, muitas vezes, ela está preocupada em fazer uma média boa, então ele já sai no primeiro quilômetro muito rápido. Isso. E dependendo de onde é que você está treinando, se tiver um ambiente muito frio, você tem maior chance até de se machucar. Claro. Né? Se você a musculatura está preparada. A musculatura está fria, você já começa rápido naquilo ali e muito preso ao relógio. Tem que desestressar. Né? Primeiro, segundo quilômetro é mais lento mesmo, você vai entrando no ritmo e aí depois você estabilizou e tem que ser aquela intensidade gostosa de fazer. Né? É uma intensidade fácil, não é passeio, mas é uma intensidade fácil. Esse é o primeiro longo que a gente usa praticamente, aí vamos falar, 70% do ano todo, e ele te prepara para todas as 3 provas, até as distâncias de 21, 10 e 5 km e 3 distâncias menores, distâncias menores, né? De lembrar pista, 1.500. Lembrar que os corredores de 1.500 também fazem treino longo. Isso. Né? Eles chegam a treinar aí, os corredores de elite, 180, 200 km por semana e fazem longos de 90 minutos, 100 minutos. Claro. Né? E um segundo longo que é utilizado, que é o longo em terreno variado. Esse aí muitas vezes vai te preparar para exigências de provas específicas. Exato. Né? Provas que você vai ter subida, descida, também tem uma exigência diferente da parte muscular. Né? Que principalmente você vai ter aí, na hora de descer, de você melhorar a sua capacidade de frenagem, trabalhar mais a parte do quadríceps. Na hora que você estiver subindo também, você vai ter um deslocamento do seu centro de gravidade, para poder, dependendo do tipo de subida. Então, esses longos também são muito ricos, né? E acaba que trabalha esforços variados. Também. Porque na subida você... A intensidade aumenta, né? Seu nível a exigência muda. E aí eu falo muito que o pessoal tem que entender nessa hora que se você tentar manter a intensidade que você vinha fazendo no plano, na subida, você vai estragar seu longo ou estragar sua prova. Exatamente. Então você tem que entender que você mantém um nível de esforço, mas a velocidade vai cair. Você vai manter o mesmo esforço que você vinha fazendo, mas a velocidade tem que cair, você está subindo. Sim. Se você tiver... Você pode até conseguir manter a intensidade, a velocidade, mas mais pra frente você está fadado ao fracasso. Né? Na frente. E ao contrário do que muita gente pensa, né, Neno? A turma acha que a subida atrapalha muito, ela atrapalha a parte do ritmo. Do ritmo. Mas a parte muscular, a descida detona muito mais. Exatamente. A gente fala muito isso, dá o exemplo da maratona de Boston. Né? Tinha também a meia de Brasília, que a gente corria lá, que saía, a gente descia muito a primeira parte, e aí descia... Era 3 km de queda livre, saindo do estádio ali do Mané Garrincha. Exatamente, você descia, fazia uma média ótima, depois pegava um plano, aí quando você voltava a subir, você falava, o que está acontecendo aqui? Depois voltava, na hora de descer de novo, suas pernas, você estava... Não respondia. Não respondia. Por quê? Porque você teve uma descida forte no início, isso estressa o quadríceps, e muitas vezes por falta de adaptação, de você treinar esse tipo de terreno. E é legal o exemplo que você deu, porque o que acontece? Até mesmo a gente passava por isso, e lá em Brasília a gente foi algumas vezes, não foi uma só, e a segunda vez que eu fui foi uma das vezes que foi a melhor prova que eu fiz na meia de Brasília, justamente por isso, porque na hora que você entende o que acontece, você entende que você não pode descer em queda livre. Sim. E antes eu comecei a fazer treino preparando para isso, pegando descida. Porque você tem que adaptar o corpo também a isso. Sim. Né? E assim, uma coisa que eu falo, que eu oriento muito o pessoal no treino longo com terreno variado você não vai conseguir manter a intensidade na hora que você for subir. O mais importante na hora que você voltar para o plano é você voltar para a intensidade que você estava. Exato. Porque o corpo ele tende a ficar preguiçoso. Isso. E na hora que você sobe a intensidade cai, você acha aquela intensidade gostosa, na hora que você volta para o plano você fica nela. E aí que é o problema. Sim. O problema não é você subir mais lento, é você não voltar para onde você estava na hora que você estava correndo no plano. Exatamente. Entendeu? Então essa é uma... E o treino longo, ele é rico, o treino longo em percurso variado, ele é rico justamente por isso também você passa a ter maior sensibilidade, né, do seu esforço. Você cria maior noção de ritmo, você melhora o seu autoconhecimento ali, seu autocontrole.
de você, porque a pessoa que muitas vezes não faz esse tipo de treino em percursos variados, ela na hora que ela pega uma subida, ela fica completamente perdida no ritmo, mesma coisa na descida, ela solta o corpo em queda livre, e na hora que ela, para poder voltar no plano, ela está completamente perdida. Né? Fora que a musculatura vai ter um desgaste muito maior, né? Se você não tem esse tipo de adaptação. Então esse seria um segundo treino longo aí que a gente usa, que pode ser feito também no cross country, né? Que é muito interessante de fazer. Só que o cross country eu vejo só um problema. Você pegar terreno, né? Areia, terra, pista, rua de terra e tal, eu acho interessante. Agora tem que tomar muito cuidado quando você vai entrar pra trilha, né, cara? Porque o corredor de rua vai pra trilha. Primeiro, ele não tem experiência. Isso aí conta muito. E segundo, aí com isso aumenta o risco de lesão. Então tem que tomar muito cuidado nessa torção, hora. Né? Virar o pé. E também tem que escolher qual que vai ser o trajeto, porque muitas vezes não vai adiantar você ir para uma trilha que você vai fazer single track, você vai andar, aí não vale a pena. Isso. Você não vai ter essa transferência. Quando você vai fazer longo em terreno de cross country, você tem que conseguir correr, você tem que conseguir desenvolver. Exato. Se você for para um local com um piso muito irregular, que vai te obrigar a trotar, a andar, a caminhar, aí você está perdendo a proposta do treino. Só se você for fazer esse tipo de corrida de aventura, né? Se a sua prova vai ter essa exigência. Isso. Mas caso contrário, você tem que ir para um terreno que tenha um piso mais regular, pode ser de terra, mas você tem subida, descida, e mesmo assim a subida e descida não pode ser aquela coisa também que você vai subir, né? Fazer alpinismo e depois vai descer em queda livre. Né? Você não pode ter tanta variação. E um terceiro treino, né, que é o treino progressivo, que é um que a gente gosta muito, né? Esse treino a gente usa ele, né, dentro de ciclos na maratona, até no ciclo de preparação para meia também. 10 quilômetros também, né? E aí a gente coloca ele com espaços maiores entre uma sessão dessa e outra, porque é um treino que te exige muito, né? Esse treino progressivo, o que é? Você passa ali pelo menos o terço final ali do treino, um pouco menos, dependendo do tamanho da sessão. Você coloca ele em ritmo de prova, né? A gente joga ele pro ritmo de prova. E aí o cara fala assim, pô, mas pra que isso? Porque eu vou ter que aumentar o ritmo no final da prova? Não é isso que a gente quer. E assim, eu falo muito com o aluno, inclusive, se a gente coloca ele pedindo em ritmo de prova, mas às vezes ele não atinge o ritmo de prova, mas chega próximo, já está muito bem feito o treino. Sim. Porque a ideia com esse treino é outra coisa, né? Ele fazer mais esforço no final, ele treinar o corpo e a mente dele, que ele é capaz e ele tem esse tipo de adaptação. Porque em qualquer prova, em qualquer distância, o final é mais difícil. Né? Eu sempre falo, se a gente pegar uma meia maratona e dividir ela em 3 blocos, 7, do 0 ao 7, do 7 ao 14, 14 ao 21. E se você for falar assim, qual vai ser o seu ritmo de prova? 4 minutos e 30 por quilômetro. E esse é seu pace alvo, seu pace meta para meia maratona. Você concorda que os primeiros 7, eles são diferentes dos últimos 7, mesmo você estando em velocidade constante. Eles são diferentes. O esforço nos últimos 7 vai ser muito maior. E aí que entra essa adaptação de você fazer treino longo mais rápido no final. Aumentando a intensidade, igual você falou, mesmo que essa intensidade não chegue na velocidade pretendida, mas você está fazendo mais esforço, porque é difícil você fazer mais esforço no final, e é o que vai acontecer numa prova, numa meia maratona, num 10 km. É isso que eu falo, você pode pegar um 10 km, a gente sabe muito bem disso. Se você tiver numa velocidade flat, no quilômetro 6, 7 para frente ali, você vai fazer mais apaga incêndio para você manter aquela velocidade. Por mais que você esteja treinado. E aí, uma coisa, fazendo um parêntese, e aí o que te ajuda a manter essa velocidade. Muitas vezes o pessoal acha, o treino de limiar é importantíssimo, o VO2 é importantíssimo, principalmente nessas provas mais curtas, mas o treino longo é importante demais. A base é óbvia. Essa hora que vai... Se você não tiver ele, não adianta você estar com o seu limiar lá no topo, o VO2, se você não tiver ele, você não vai segurar. A gente sabe disso. A gente sabe disso. E muitas vezes, ao contrário do que a turma pensa, você num ciclo de maratona, às vezes você entrega seu melhor 10 mil. Exato, porque você aumentou o volume de sessão, da sessão e aumentou o volume semanal, você está melhorando a sua base aeróbica. Por um amador, a gente tem vários casos, né, ao longo de muitos anos, em que os nossos alunos fizeram suas melhores marcas de 5 e 10 no meio do ciclo de maratona. É interessante, por quê? Porque eles aumentaram o volume de treino longo deles, saíram lá de
1h30, foram para 2 horas, 2 horas e meia, isso por semanas sequentes, né? E aumentaram o volume semanal também. E é o que a turma, muita gente fala aí que, mas você tem que fazer um ciclo para uns 5 km, sem fazer um ciclo para 10 km. Claro que tem, você tem que pensar numa coisa específica. Mas como a gente sempre comenta, se você segue treinando, se você é um corredor que está, né, sistematicamente ali cumprindo o que é proposto, uma adaptação ali de 1 semana, 2 semanas, você consegue fazer qualquer prova. Qualquer prova, de 5 a 21. Porque você está preparando para uma maratona, você resolve fazer um 10 km aí que 2 semanas, sim, você faz uma adaptação pequena de diminuição de volume, intensidade ali, o cara está preparado para aquilo. Exatamente. E ele vai chegar, imagina você tira um pouco do volume dele, que ele está acostumado com volume, já vem fazendo um volume grande, treinando para uma maratona, por exemplo. Sim. Você tira um pouco do volume, põe intensidade, esse cara vai chegar voando. É aquela coisa, né? O corredor de maratona, ele tem que ser um bom corredor de 5 e 10. Um bom corredor de maratona, ele é um bom corredor de 5, de 10 e 21. Agora, nem sempre o bom corredor de 5 e 10 vai ser um bom corredor de maratona, porque aí vai exigir o treino específico. Agora, quem tá lá de cima, que faz volume, tudo, ele corre bem as distâncias inferiores. Ele pode, né, quando você tá do corredor de altíssimo nível, né, um corredor olímpico, ele não vai ganhar uma Olimpíada, porque ele vai precisar o quê? Naquele final, na última volta, ele não vai ter potência, vai ter treino específico. Mas ele vai chegar no final ali. Basta a gente lembrar o Kelvin Kiptum, que na maratona de Chicago, quando ele bateu o recorde em 2023, os últimos 10 km dele, ele fez 27. 27,55. Né? Então, 27,55 credencia ele para praticamente qualquer final olímpica. Se ele, né? E ele correu nos 10 finais da maratona. Então, daí a gente vê a importância que é a base aeróbica. Eu falo também, falando do longo, Heleno, tanto o contínuo quanto esse longo, né, que a gente gosta de terminar ele um pouco mais progressivo, a gente tem que orientar, o aluno tem que entender que ele não tem um intervalo. Sim. Em momento algum. O contínuo já não fala. Quando você fala em progressivo, o aluno tende a pensar, mas tem um intervalo entre 14 e os 7 finais? Que você fala, vamos lá, roda 14 ali no ritmo moderado e faz os últimos 7 em ritmo de prova. Mas aí qual que é a pausa? Não tem pausa. Você só vai aumentar. Ele é contínuo. Ele é contínuo, só vai aumentar um pouco a intensidade. Então o que a gente tem que deixar claro aqui, a turma que gosta muito de ficar parando, né, que a gente falou no início e tudo, não é porque nem todo mundo tem aquela condição de hidratar e tudo sem parar. Você vai parar, você se programa para isso. Do mesmo jeito que a gente programa para ir fazer o treino, você programa como você vai fazer essa hidratação. Vou parar a cada 5, eu vou tomar água a cada 5, beleza. Mas já deixa a água... Se puder deixar do lado de fora do carro, beleza. Para encurtar o máximo possível. Porque uma paradinha de 20, 15 segundos, a gente sabe que o cara não está descansando. Exato. Sabe que ele está pegando água, saindo, tomando água dele e saindo. Então eu acho que isso é tudo uma programação. O cara toma um gel, vai fazer, né, a suplementação dele. Aí ele para, abre o carro, pega o gel, abre o gel, toma. Não, ele perdeu 2 minutos. Perdeu 2 minutos. O gel tem que estar no bolso. Na prova ele não vai no bolso. Exatamente. Na prova você não tem que levar ele com você. Então você já vai treinar onde que você vai levar ele. Se é no seu bolso, se é na sua mão, se é na mochila, se vai correr com mochila. Não importa. Você tem que estar com ele. Você vai tomar gel na prova que horas? Antes de um posto de água. Você já sabe que você vai tomar água com 5 km. Com 4,5 você já vem abrindo o gel, vem tomando ele. Para não chegar, você pegar água e só sair. Sim. Eu acho que tudo isso é traçado, é planejado. Planejado, toda essa estratégia. O longo envolve estratégia. Como cada sessão de treino você tem, mas o longo, como é um tempo de exposição grande, ele envolve isso tudo. Envolve também o que você vai alimentar no dia anterior, né? Se você vai chegar para esse longo com um tanque mais cheio, para você fazer mais qualidade no longo, ou se você vai, uma estratégia proposital de fazer esse longo mais depletado para tentar otimizar a energia vinda de gordura, né? Que isso também é perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado, depende da fase do treinamento, isso tem que ser muito bem calculado. Você entrar num longo com baixa de glicogênio para estimular, a intensidade também vai ser reduzida, né? Vai ter que ser uma intensidade mais baixa. Tem que saber fazer, claro. A gente não recomenda fazer isso no ciclo específico de maratona nas 8 semanas finais, claro. Aí você já está, né, submetido a um estresse orgânico aí grande pelo volume de treino. Então você não vai colocar o corredor para vir fazer um longo na guerra, ele sem nada. Você quer que ele entre já para lutar com as armas que ele tem. Exato. Né? Então assim, e o que você vai usar durante o treino longo?
Tem corredor que faz o longo em jejum, isso é um outro caso, mas assim, também tem que ser pensado como que você vai fazer isso. Né? Acho que hoje a gente tem tanto recurso para a gente poder entender essas coisas, né, Leandro? Eu acho que tudo tem que ser colocado na balança, os riscos e os benefícios do que você vai fazer. O longo em jejum, por exemplo, é o que você falou, a pessoa para fazer uma coisa dessa, ela tem que ter um motivo para ela estar fazendo esse longo em jejum. Otimização para utilização da gordura, da via de gordura. Às vezes para emagrecer, é uma estratégia, mas tem que estar alinhado com alguém que está orientando ele para saber como é que ele vai fazer isso. Ele tem que entender se ele vai fazer isso, a intensidade longa tem que ser menor, porque se ele tentar manter a intensidade, ele tem dois caminhos. O treino longo dele não vai terminar bem, possivelmente. Sim. E ele vai aumentar os riscos de lesão dele. Vai terminar bem fadigado. Né? Vai aumentar os riscos de lesão dele. E aí, automaticamente, se esse cara está com o intuito de perder peso, fazendo isso no longo, automaticamente ele vai evitar de comer depois. E aí ele já vai começar a atrapalhar a parte de recuperação dele. Sim. Aí ele perde peso, fica magrinho, mas fica machucado. Entendeu? Tudo isso, por isso que eu tô mais pesadinho agora, pra desistir de perder peso, agora eu vou... Não tava dando certo. Tava sem dormir... Não tava comendo. Não, mas agora eu resolvi o problema de dormir, eu já resolvi. A alimentação também, tanto que eu fiquei mais pesadinho. Agora então, tá bom. Tá rendendo melhor. Vai fazer lá em Nova York, vai fazer um tempo bom lá em Nova York, umas 3h20, 3h30, mais ou menos. Isso, tá bom, não tem problema não. Vai voltar com a medalha pronta, pegar o poncho. Exatamente. Vou postar. Tem, ué. Com certeza. Mas... E o outro longo, né, Volney, que esse ele é complicado... Ele depende muito da fase que você tá e para quem que você vai aplicar ele, que é o longo em ritmo de prova. Mas não ele todo, né, Leandro? Não, ele todo. A gente utiliza... 2 terços, mais ou menos. A gente utiliza normalmente 2 terços, dependendo do atleta. Então, para um corredor de maratona, a gente chega a passar aquele treino que a gente chamou pronto, faltando 2, 3 semanas antes, que ele faz um aquecimento de 10 minutos, 15 minutos... 2K ali, faz 28 quilômetros em ritmo de prova. E todo mundo, os nossos alunos, assim como outros alunos de outros locais, começaram a ver esse número e universalizaram esse 28, número. Né? 28 o número de 28 ritmo. Não né? Gente, tem que tomar cuidado. Esse 28, para quem que ele vai ser feito? Porque para uma pessoa que vai fazer o 28 e vai ficar 2 horas correndo, vai ter outro que vai ficar 3 horas. Você não vai dar 28 quilômetros para ele fazer. Porque esse cara com 3 horas em ritmo de prova, ele fez a prova, né? Ele fez a prova, ele não precisa de ficar naquilo ali. E até mesmo alguns outros atletas, corredores, que se você coloca aquilo, qual que é o problema? Existe muito a mentalidade do corredor. Ele gera uma expectativa. Opa, ele esquece tudo que ele fez. Então é como se ele fosse fazer aquilo ali, a prova ali só com a prova menor. E ele não vai bem, você desconstrói todo o emocional dele, porque ele não conseguiu entregar aquele treino, o tão falado 28 km de ritmo de prova. E que ele é mais um treino. Na realidade, ele é mais um treino, né? Dentro de 10 semanas, 12 semanas de ciclo. E ele tem que ser muito cuidado para quem que ele vai ser aplicado. Você tem que pensar, e eu acho que assim, esse treino, né, por mais que a gente fale que o longo, ele é um treino contínuo, dependendo do atleta, talvez você fracionar esse treino. Sim. Justamente, não para ele descansar, mas para quebrar o estresse mental dele. E aumentar essa moral dele, porque você sabe, dependendo, você conhece seu atleta. Você sabe que aquilo vai dar um conforto para ele, que ele vai te entregar o treino do jeito que você planejou, que você pensou. Sim. E isso vai dar moral para ele. Sim. E esse 1 minuto que você der para ele de pausa, 1 minuto e meio, você sabe que não vai fazer diferença para ele aquela correr. Intensidade nenhuma. Né? Na hora que ele for correr. Então você tem várias formas de fragmentar esse treino longo. Quando ele está fazendo esse longo em ritmo de maratona. Em ritmo de maratona. Não, só nessa situação. Nessa situação. Não falamos nos outros casos, exatamente. E aí lembrando que, igual você colocou da distância, você vai trazendo para a meia também. Você vai pensar na meia, por exemplo, a gente num ritmo de, né, um treino de longo com ritmo de prova, você vai trabalhar ali de 10 a 14 quilômetros, pensando nisso, né? Vamos falar em distância, mas depois a gente pensar em tempo primeiro para depois transferir. Tem gente que não vai fazer 14, cara. Sim, vai fazer 10. Porque se ele fizer 14, a gente falou, ele vai ficar quase o tempo dele de disposição de prova. E o tempo dele recuperar disso. Exatamente. E a gente sabe que um ritmo de meia é um ritmo ainda mais intenso que o ritmo de maratona. É um ritmo mais próximo do limiar. Para atletas de elite é o ritmo de limiar.
E até mesmo atletas que correm uma meia para 1h15, 1h20 é bem próximo do limiar. Né? Vamos falar aí 5, 7 segundos mais lento. Eu falo assim, eu gosto muito de, assim, a gente tá conversando sobre isso, né, Leandro? E a gente deixa a turma aí que abraçou esse 28 quilômetros como sendo, né, o 36 como sendo o longo mais importante, o 28 como sendo o treino mais importante do dois ciclo. Mantras do treino de maratona. Errado, avacalhou tudo. Eu tô indo pra uma maratona agora, onde que eu fiz, o maior ritmo que eu fiz foi uma sessão de 21 quilômetros. Exatamente. Pô, tudo bem, eu tô passando por uma situação, então, mas não é por isso que não vai... Que vai mudar desconstruir a sua confiança. Eu fiz 3, 4 sessões de treinos longos, que foram 2 de 30 e 3 de 30 e 1 de 32, pronto. Exato. Eu tive menos tempo, tudo bem, né? Senão chegaria um tempo maior, mas não é isso que vai falar assim, pô, mas eu não fiz o 36. Não fiz. Eu me preparei por 2 horas durante 5 semanas. 2 horas, 2 horas e 15. Então você vai pensar nisso. Eu deixei de fazer um treino de 2 horas e meia, talvez, né? Mas fiz 4, 5 treinos entre 2 horas e 10 e 2 horas e 20. Então, assim, isso me dá uma confiança, me dá uma adaptada, poderia estar um pouco melhor, mas não é isso que vai. Não é a falta desses 2 treinos que vão falar alguma coisa, né, grande pra mim. E para quem está nos ouvindo e assistindo também, a gente tem que pensar que o longo, um tempo de exposição para uma maratona, um treino longo, seria no máximo aí 2 horas e 30. A gente pode fazer um extra longo, né, Monei, de 3 horas. No máximo 3 horas. 3 horas no máximo. Você estender longos de 3 horas e meia não vale o risco-benefício que isso vai te dar. E fisiologicamente... Sem contar que enche o saco do cara, né? Do corredor, velho. E fisiologicamente a gente sabe que 2 horas e meia, 2 horas e 40, você já consegue atingir toda a proposta do treino. Isso. Fisiologicamente, já gera todo tipo de adaptação que ele vai precisar na prova. É isso aí. Então você não precisa ultrapassar isso. E muitas vezes, uma outra dúvida que isso eu vejo que é geral, qual é a intensidade do treino longo. Boa. Qual que é a intensidade desse treino longo. E aí, a gente também não pode universalizar isso, porque corredores muito lentos, o treino longo dele de maratona, ele vai ser o ritmo da maratona dele. É isso aí. Aquele corredor que corre em 6 minutos por quilômetro, o treino longo dele vai ser 6 minutos por quilômetro. A maratona. Agora, quem corre em 4 minutos por quilômetro, a maratona, 2 horas e 48, ele vai fazer o treino longo dele entre 5%, 7% mais lento do que isso. Chegando até, às vezes, 10%. Né? Mais na fase, no início do ciclo. Inicial, né? Mas a gente tem que adaptar para chegar ao quê? 5%, 7%. A gente faz um cálculo bobo aqui. 4 minutos por quilômetro são 240 segundos. 10% são 24. 5% são 12. Se for 7%, vai dar 15, 16, 17. Então, ele de 4 vai fazer 4,16, 4,17 de média. É um longo excelente. Quem está pensando em sub 3, que é 4,15 por quilômetro, 4,27 vai dar 5%, 7%, 4,30. 4,30, depois tá de bom tamanho, eu acho. Não pode fragmentar, pensar assim, não, o longo tem que ser 15 segundos mais lento. Não, depende. Depende para cada corredor. É isso aí. Né? A gente pensa num percentual a fase que você tá. É isso, né? Você não pode falar assim, então eu vou fazer meu longo 10 segundos. Não é isso. Isso aí. Não é dessa forma. Pensa no percentual, a fase que você tá, se são 10 semanas antes, 12 semanas, quando você tá bem antes, 12, 14 semanas, naturalmente o longo, você não vai se desgastar, ele pode ser 10, 12% mais lento. E aí quando você vai aproximando, você vai querendo adaptar melhor, transferir melhor, né? Que a gente sabe também que os longos muito lentos, eles também não geram adaptação. Adaptação, exato. Adaptação para quem está buscando desempenho ali, um desempenho melhor. Né? No seu caso, por exemplo, que você estava readaptando, voltando, aí sim. Quais eram as adaptações que você buscou? Primeira coisa, você ter tempo de exposição. Então, exatamente. Né? Mas foi uma coisa, você está falando sobre isso, foi uma coisa progressiva. Se você pegar ali... Foram 4, 5 sessões de treino, um de 26, 2 de 30, um 32 e um 30 de novo agora. Aí um 26 no meio disso. Porque você começou Mas eu comecei né? dando longo, com média de 4,45. Depois eu fiz uma média de 4,40, fiquei naturalmente foi descendo. Depois eu fiquei na casa de 4,32, 4,31. Esse sábado agora, o último sábado agora, eu fiz um longo de 30 km a 4,25, 4,24 de média. E que o pessoal tem que entender é o seguinte... O que vale muito na maratona chama-se economia.
É ou não é? O desgaste que você teve agora nesse longo, não pensando em termos, mas o esforço que você fez agora foi o mesmo esforço que você foi aonde? Lá atrás. Lá atrás. 4,40. Eu ainda comentei. Você foi melhorando a sua economia. Eu te falo que foi a melhor sessão de treino que eu terminei foi nesse sábado. Pois é. Foi a sessão mais rápida e foi a sessão que eu terminei mais inteiro. Tava a parte final do... E ainda fiz a parte final do treino ali, os 4, 5... Não fiz muito grande, mas os 4, 5 últimos quilômetros... já num ritmo mais intenso, até que eu pretendo tentar correr, e foi o longo que eu terminei mais inteiro. Assim, aquela história assim, era aquele dia que você fala assim, eu vou mais, mas eu não posso ir mais agora. Você fez 30 quilômetros. 30 quilômetros, eu tô uma semana da prova, né? Uma semana da prova. Mas o pessoal tem que ver que isso não é no ciclo ideal. Não, de jeito Foi nenhum. adaptado para você, no seu caso, porque você tá voltando, você teve pouco tempo para poder adaptar, então você tinha que, né? Na verdade, que o povo adora falar da parte do descanso, né? Eu não precisava descansar, eu vinha descansado, na verdade, né? Para mim era muito mais importante eu estar adaptado, a musculatura tá reacostumando, readaptando a correr distâncias maiores, tempos maiores de exposição. É aquela história, quem não estudou antes vai ter que estudar na véspera da prova. Estudei até de madrugada agora. Você estudou até na véspera. Quem vem estudando na véspera da prova está descansando. É isso aí. Agora, quem não estudou, chega na véspera da prova, tem que rever as fórmulas de matemática, tem que ler os resumos. Foi o seu caso. O pior é ter que estudar até de madrugada. Foi isso, mas tá bom, faz parte. Só que tá indo já tá bom, né? Exatamente. É então, isso aí. Tem que, para o pessoal entender, tudo tem que adaptar a cada caso. Exatamente. Né? A cada caso. Aí que entra o dedo do treinador, né? A sensibilidade desse intercâmbio aí, treinador e atleta, né? Para poder conseguir extrair o melhor do seu programa de treinamento. Porque o que a gente vê muito hoje é isso, o pessoal universalizando os programas de treinamento. Colocando aquilo como uma receita. Pega, todo mundo faz o mesmo treino. Tem programas, tem grupos que sim, as pessoas fazem o mesmo treino, sim, porque elas estão no mesmo nível, elas estão com o mesmo objetivo. Agora, você tem vários casos, igual foi o seu caso, que você está voltando de lesão, né? Você ficou muito tempo aí sem correr, só mantendo o seu aeróbico em bicicleta, que você tinha que fazer uma adaptação específica para você. Exato. Né? Exato. E você vai construindo isso. De forma que vai fortalecendo o seu físico e o seu emocional. Lógico. Né? Tem mais uma coisa, Volney, que eu acho que é importante no treino longo, que as pessoas têm que entender, é que o lado mental dele, de quando você está correndo, a coisa mais difícil que existe é você permanecer no exercício. É você ficar no exercício. Eu acho que essa é a coisa que mais a gente vê, a maior dificuldade do amador no treino, que a gente vê grande parte, 80%, 90% das pessoas parando. Então, se a gente joga esse desafio, quando você for fazer um treino longo, você que está aí escutando a gente, tenta não parar, coloca esse o principal desafio. Só o objetivo. De nem ficar preocupado tanto com o relógio GPS, com os números. Fala assim, não, os números eles vão ser consequência, vão vir depois. Mas tenta falar assim, não, hoje eu vou fazer o treino longo, eu não vou parar. Na hora que eu sentir vontade de parar, eu vou pensar assim, por que eu tenho que parar? É só para um descanso mental, porque você não está cansado, concorda? Cansado, claro. Você está cansado, mas não é aquele cansaço cardiorrespiratório que você está ofegante e vai te necessitar de parar. Porque se tiver isso, você está no ritmo errado. Exato. Você está no ritmo errado. Isso só atinge esse tipo de estágio, né, estado físico, em velocidade de limiar ou acima do limiar. Então o longo é para ser feito em velocidades abaixo. Isso. E o outro só se tiver num dia muito, muito quente, numa condição muito hostil, que você é obrigado realmente a parar para poder fazer uma hidratação mais, né, vamos falar assim, maior, né? Mais maior, você tentar molhar resfriar, a cabeça, exatamente. Molhar a sua cabeça, tentar fazer um resfriamento maior aí, né? Eu acho que é isso. E assim, uma coisa que é importante deixar também claro é que quando você começa a parar demais, você tira uma das coisas principais do longo, que é treinar tanto a mente quanto o corpo a permanecer correndo cansado. Cansado. Você vai estar cansado. Assim, você falou da parte do cardio, mas vamos lá. Vamos para a parte muscular. Você está fazendo sessão de treino de 1h40, né? De 100 minutos.
Cara, a partir do minuto 60, 70, você vai estar mais cansado. Exato. Parte muscular e tudo, não na parte mental, né, ali. Então, assim, se você para, você recupera um pouco, você dá um descanso para a parte da cabeça, recupera a parte muscular e aí você volta para a sessão de treino. E aí essa fragmentação, pequenas fragmentações dentro do treino vão te dando conforto e vão te deixando mais descansado. E na hora da prova que você vai fazer, que vier esse cansaço, você não está adaptado a encarar ele. Isso. Você então, vai ter menos ferramenta para... Automaticamente, quando você começa com essas paradas, você está quebrando um dos objetivos principais do treino longo. Entendeu? Então, o pessoal levar essa ideia sua, você não posso parar, eu acho que colocar isso é treinável. Sim. Ah, beleza, eu paro de 3 em 3. Pô, então tá bom, você vai fazer 5 paradas, começa a fazer 2 só. Sim. Depois você faz 1, e depois você não faz nenhuma. Não vai pra tirar tudo então de uma vez, vai adaptando. Né? E a gente pensar o seguinte, num treino de 90 minutos, você não tem que parar a cada 20 minutos. Dependendo de onde é que você estiver treinando, se tiver um ambiente confortável, 18, 20 graus, uma umidade 40%, 50%, você não tem que beber tanta água, você não tem que hidratar tanto, você não tem que tomar gel nesse tanto que normalmente o corredor toma. Você tá caçando problema. Não, mas tem gente que faz quase um piquenique de gel ali, né? A pessoa corre 10 km e toma 2 géis ali num treino de 10 km, eu falo assim, não, tá de sacanagem. Eu com a corrida, num treino de 90 minutos, eu nem levo gel. Eu nem levo gel. E dependendo da intensidade, você consegue fazer ele só com água no corpo mesmo. Você já comeu a alimentação do dia anterior. Isso, né? Isso. Então, assim, treinar dessa forma, porque isso vai fortalecer e entender aquilo que você falou. Quando você busca desempenho, sempre, em qualquer distância, o final vai ser mais cansativo. Isso. Então, você tem que treinar seu corpo a correr cansado. Com desgaste, fadigado. Cansado, Maratona é assim. A maratona você tem que ter habilidade de correr o terço final cansado. Ninguém corre descansado, ninguém chega, o melhor corredor do mundo não chega no quilômetro 30 da maratona solto, ninguém. Então se você não expor seu corpo a treinar de forma cansada, você não vai ter habilidade para fazer isso na hora da maratona. Exato. No 21, mesma coisa. Você vai chegar no 17, 18, você vai jogar toalha. A gente sabe, Vai jogar toalha. Você pega o 10 km, você joga a toalha com 8, faltando 2. Com 8, faltando 2. 7, 8, você joga a toalha, Exatamente. Você desiste da prova, faltando 2 km. Você diminui o ritmo. Não. Então, entender que o final da prova, né, sempre é um final, para quem corre aí para desempenho, sempre é um final desgastante, com fadiga. E, obviamente, para poder, né, a gente... ajudar nisso, diminuir, ter uma boa noite de sono, né? Voltando a falar, sem o descanso, não adianta nada a gente ter os melhores treinos do mundo, se você não tiver uma boa noite de sono, aliado, obviamente, a uma alimentação, o seu treinamento não vai ser da forma que deveria ser, né? Com o desempenho proposto. Né? É isso aí, pessoal. Fechamos aí mais um Papo de Corredor e até a próxima. Valeu!